Bom, olá, Adriano. Adriano, ele escreveu aqui que ele não sabe se eu estou lendo, né, que as pessoas colocam tanto no YouTube quanto nas transmissões ao vivo, né? E ele gostaria de saber sobre os ataques que a gente pode sofrer quando a pessoa está em projeção astral. Adriano, uma coisa é verdade. A gente se encontra, a maioria das vezes, com o que a gente é, né? Nós não temos muito que ficar inventando histórias pré-concebidas de coisas que muitas vezes não são realidade. Mas a gente vai se encontrar com aquilo que a gente pratica, com as nossas buscas, com os nossos envolvimentos, né? Quando se fala sobre envolvimento espiritual, nós temos que avaliar também o nosso envolvimento físico, emocional, porque o mundo espiritual tem muito a ver com isso, né? A gente é que quer ter uma vida desregrada, sem princípios, né? Sem conceitos morais, sem respeito, sem nada, e de repente que tudo corra muito bem. Não funciona desse jeito não, né? A nossa vida ela é balizada pelo nosso comportamento físico. O que acontece aqui continua do outro lado, né? Mas ataques extrafísicos, eles podem acontecer quando nós estamos envolvidos com coisas que não são de boa qualidade. Quando eu digo que não são de boa qualidade, começa pelo nosso comportamento, né? Se a gente fala muito palavrão, tem dependência de droga, né? Porque a gente costuma até ir por um caminho e sustentar a posição de que aquilo é muito bom, né? É por conveniência própria, né? Por conveniência das nossas preguiças e falta de coragem para viver a realidade dessa vida e aproveitá-la. Mas aí a pessoa é alcoólatra, a pessoa é viciada em alguma coisa, não importa o que seja, né? Quando você tem alguma dependência, as consciências que ficam perto de você são consciências desse nível, né? Não dá para ficar fazendo, contando história, né? de espiritualidade, se nós não nos esforçarmos o suficiente para sermos cada dia melhores. Então, ataques espirituais vão acontecer sim, né? Vão acontecer quando você se envolve com esse tipo de coisa. Você se envolve com maldade, se envolve com crenças e conceitos errados, né? Fica chamando essas coisas, né? Fica com exaltação de poder, né? De achar que porque tem algum conhecimento espiritual tem o poder sobre os outros, ou quando a pessoa tem uma visão ou outra de clarividência, já acha que é clarividente, a pessoa consegue fazer uma projeção astral, já acha que é um projetor astral, e aí entra naquela coisa de ficar alegando isso, né? Eu penso que nós temos que ter na cabeça que nós vamos ter que fazer um caminho e que esse caminho demanda esforço, né? E o esforço, ele nos leva a ter um trabalho constante com relação ao nosso comportamento. Essa é a nossa chance de melhorar a nossa vida, né? E essa chance, ela não acontece à toa, né? Nós estamos aqui na Terra com um veículo físico à nossa disposição. Quando realizamos projeções astrais, é um momento em que nós nos libertamos do corpo físico, saímos das energias densas dele, que é um descanso para o corpo astral, né? Mas se alimentamos coisas que são muito negativas, medos, raivas, mágoas, olha só, se a gente faz isso, no final das contas é o que nós somos, né? Às vezes a pessoa fala assim, às vezes eu tenho raiva. Não, você não tem raiva, você é raiva, né? E eu não vejo ninguém que disse isso na vida, ou que fala que tem mágoa, ou que tem tristeza, que diga depois, não, eu amo. A pessoa não sabe nem o que é amor, né?
A gente sabe o que é carência, sabe o que é desejo, sabe das nossas necessidades básicas, da nossa infelicidade humana que a gente tenta sempre transformar em alguma mentira feliz, né? Mas a vida é muito simples, né? A vida é assim, você faz coisas boas ou coisas ruins, né? Mas eu penso que o ideal é a gente ter conhecimento para poder se linkar às melhores energias. Quando você faz isso, é óbvio que os ataques espirituais dificilmente vão acontecer. Mas nós só vamos sofrer ataques espirituais se estivermos envolvidos com coisas que não são legais, com pessoas que não são legais, né? Se a gente vive em raves, baladas, usando todo tipo de droga, é óbvio que quando você tiver uma projeção astral, você vai se encontrar com tudo isso. Então, ataque espiritual existe, sim. Depende do lugar que você esteja, depende das pessoas com as quais você convive, depende do que nós buscamos, né, na nossa vida. É um contexto global, né? Mas nós não podemos nos restringir a achar simplesmente que a espiritualidade ela é um espaço negro onde você vai se defrontar com criaturas horríveis. Não funciona desse jeito. Observa o mundo físico, vê o que você tem à sua volta, né? E observa com sinceridade. Se você vive num meio muito conturbado, é óbvio que o mundo espiritual que você vai encontrar lá, devido à sua convivência, também vai ser conturbado. E procura melhorar as suas condições de convivência com as pessoas, né? Procurando sempre pessoas que estejam mais dispostas para aquilo que é bom, se melhorando, né? Para poder realizar projeções astrais cada vez com mais discernimento, porque isso é fundamental para a nossa vida. E principalmente sabendo que não adianta a gente inventar histórias mentirosas para nós, né? Achando que nós vamos resolver a nossa vida no mundo da fantasia. A realidade é o que existe, né? É o que está à nossa volta. O mundo astral também. Então, não é para se preocupar com ataques espirituais. Eles vão acontecer em situações muito específicas, né? Quando você convive com pessoas que não são muito boas, ou que têm invejas, raivas e tudo mais. Os primeiros ataques que a gente pode ter sempre são de pessoas muito próximas, né? Ou quando você se expõe ao público, de pessoas que têm inveja, raiva, ciúme. O mundo espiritual, ele tem uma parte emocional, que somos nós, né, com as nossas histórias, e aquelas consciências perversas que são do mal mesmo e que sentem prazer no sofrimento, elas vão ser muito menos, né? Mas a gente só se encontra com elas se a gente também estiver no mesmo nível. A maioria das vezes nós podemos trabalhar, né, para que, se a gente tiver alguma dificuldade, seja com consciências emocionais. Mas aí a gente sempre consegue resolver. É isso.